Saudações, família. Inspire. Inspiração. Momento de presença. Inspirar. Prosperar. Fora. Inspirar mais fundo. Prosperar dentro. Eu me sinto muito feliz com o nosso convidado de hoje. Tenho uma profunda admiração, porque ele é um exemplo de inspiração e prosperidade fora e inspiração e prosperidade dentro. Conosco, para nos inspirarmos e para nos inspirarmos juntos. Diego Alano. Aos 16 anos, Diego deixou o Brasil para viver o mundo. Passou pela Austrália, Inglaterra, Espanha, trabalhou em bares, cafeterias, viajou pela Europa. Cada experiência, cada desafio foi moldando não só o seu inglês, mas também o seu olhar sobre a vida. De volta ao Brasil, encontrou no sítio Pé na Terra a oportunidade de unir o aprendizado e o propósito. Foi ali que nasceu The Fools, uma imersão em inglês que vai além do idioma, proporcionando experiências de transformação pessoal. Que começou pequeno, cresceu, ganhou força e hoje está presente em diferentes estados do Brasil, impactando vidas e espalhando felicidade. Mas Diego não é apenas empresário, é marido dedicado e, recentemente, pai da pequena Zoe. Ao lado de Morgana, sua parceira de quase 10 anos, vive a maior de todas as aventuras, a família. E nesse papel, que ele encontra ainda mais sentido para a sua jornada. Diego é, acima de tudo, alguém que acredita que a felicidade é o que deve guiar a vida, no trabalho, em casa, em cada passo do caminho. Muito obrigado. Primeiro é uma honra estar aqui, né, nesse lindo estúdio aqui, nesse maravilhoso podcast, né, que a gente vai construir junto. E parabéns pela iniciativa, Bauer. Obrigado. Queremos inspirar dentro e fora, né? Isso. Tanto dentro desse espaço aqui, quanto todos os nossos ouvintes aí. Okay. Diego, eu fico muito curioso com a tua caminhada, porque tu é um jovem ser humano que já alcançou a ideia mais interessante, ao meu ver, do Brasil na educação, na divulgação, na prática, no exercício, no conhecimento da língua inglesa. Conta pra gente como é que foi esse movimento, esse insight, como é que foi o início, os desafios disso? Claro. Ótimo. Bom, a caminhada começou cedo, acho que ela inicia comigo viajando, estando fora do país, né? Eu tive a oportunidade muito jovem, né, de sair do Brasil, de estar com 16 anos morando na Austrália, e a partir dali, acho que essa profundidade que meu pai me trouxe né, meu pai e minha mãe, obviamente, mas meu pai batia muito na tecla de a língua abre portas, a língua é um caminho para... O inglês, ele é uma necessidade básica, isso vamos lá, 20 anos atrás, né? E essa minha jornada, então, de 20 anos, onde o inglês foi a porta inicial, e aí, depois morei na Inglaterra 2 anos, morei na Espanha, morei em vários locais, voltei para o Brasil, e a nossa ideia, quando eu voltei para o Brasil, eu e meu irmão mais velho, Leonardo, Isso nós estamos falando em que ano? Voltei para o Brasil em 2009 e 10, entre 2009 e 2010. E de 2010 até 2012, quando a gente deu o primeiro passo e abertura do The Fools, eu e meu irmão, que tinha também recém-voltado da Inglaterra, eu estava estudando e ele aqui, depois se formado em cinema na Inglaterra, a gente conversando, tivemos esse insight de que a gente queria ir para o mais profundo do ser humano,
de que a gente se sentia muito desconectado dos passos básicos da vida, de saber plantar, saber construir, saber o tempo. Eu lembro muito dessa pergunta assim: quanto tempo demora uma alface para da semente para o prato, né? Uma alface, algo que cresce muito rápido, né? E a gente não sabia dessa resposta. E a gente queria ver na prática esse movimento. Aí cogitamos alugar ou comprar um sítio, algo do tipo, mesmo sem muitos recursos financeiros, nós sabíamos que iríamos dar esse passo de alguma forma. E aí recebemos um convite, né, do nosso tio, que é o nosso mentor, é um cara muito profundo, tem uma espiritualidade muito latente, que é o Ananta Lano, e ele nos convidou a experimentar essa vida no campo antes de fazer qualquer movimento maior. Então, o sítio Pé na Terra, aqui em Lomba Grande, estava no momento onde a parte de turismo, a parte de visitação, essa parte estava um pouco deixada de lado, né? O foco de quem estava gerenciando era a parte de produção de alimentos orgânicos, que iniciou lá na década de 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e continuava até aquele momento, mas a parte turística ainda estava, né, com pouco utilização. E a gente utilizou o Sítio Pé na Terra como um laboratório, como eu lembro muita gente conversando sobre a universidade da vida. Era exatamente isso que a gente queria utilizar o Sítio Pé na Terra para, né? Que era aprender, botar em prática e aprender dos melhores, das pessoas que a gente conseguiria trazer, que estavam no mercado, que pudessem nos ensinar. E uma das sacadas que a gente teve foi: que tal se a gente traz alguém para nos ensinar o que a gente precisa saber, mas ao mesmo tempo vamos fazer um curso disso, vamos fazer um evento onde a gente possa também gerar um recurso financeiro para nos manter na Terra, né? Então, nesse período inicial, a gente fizemos diversos pequenos negócios. Então, fizemos uma cesta de verduras orgânicas para ser entregue em casa, né, relembrando um pouco da jornada do Sítio Pé na Terra mesmo, mas tudo com o movimento de queremos aprender a plantar. Então a gente errou muito, mas aprendeu demais com o plantio de alimentos orgânicos, né? Então a gente tinha uma cesta pequenininha, feita de papelão, bonitinha, que era entregue, mas tudo muito básico, muito simples, mas para a gente aprender e para a gente ver se existia mercado. Fizemos isso, fizemos então cursos de permacultura, trouxemos o maior, ou quem sabe um dos maiores, ou o maior permacultor do Brasil, João Roquette, para nos ensinar sobre permacultura. Permacultura é uma ciência de design de ambientes humanos para transformar ambientes humanos em um local autossustentável, né? E aí, através né, trouxemos eles, fizemos um curso lindo, 35 pessoas, esse movimento começou a trabalhar, e a gente teve que realmente pegar o sítio e dar uma renovada forte. Então a gente queria aprender a construir também, né? Eu falei. A gente botou a mão na massa. Então reformamos diversos prédios que estavam, alguns sem telhado ou com telhado caído para dentro do prédio. Reformamos 3 ou 4 prédios. Um foi para banheiros, vestiário para acampamento, outros foram para dormitórios mesmo. E a gente iniciou isso em 2012, num processo mais, assim, passo de cada vez, com pouco recurso financeiro, com muito suor, muito esforço físico, e aí fomos fazendo cursos, fomos fazendo essa questão de plantio, e também a gente tinha trabalhos fora do Sítio Pé na Terra para ganhar um recurso financeiro a mais, né? E eu e meu irmão éramos professores de inglês particular. Então a gente dava aulas de inglês para ter um recurso extra. E essa ideia, então, surge de vocês dois? E surge, na verdade, o nosso tio, ele sugeriu: que tal um final de semana em inglês? Vocês estão fazendo curso de permacultura, estão fazendo disso, daquilo, mas a gente sentia falta de algo que viesse de nós, que nós não éramos somente o produtor do evento, mas sim que a gente pudesse ministrar algo de dentro para fora. E aí, essa questão foi: que tal um final de semana em inglês? Por que vocês não tentam isso? E nós,
quem sabe, né? Vamos tentar, né? E aí a gente foi num marketing de guerrilha total, sem, assim, e isso eu digo, né, 2012 ali, a gente imprimiu cartazes, fomos nas universidades, colar cartazes, apresentar o programa dessa forma, uma época que né, a questão da internet, tínhamos ali um site, coisa, mas muito pouco ainda a questão de anúncio pago, esse tipo de coisa, né, era muito pouco utilizado, ou né, WhatsApp também, acho que quase ninguém utilizava naquela época ainda, era muito cedo, não lembro exatamente quando é que nasceu o WhatsApp, mas era por ali naquele período, e aí esse movimento de vamos lá, vamos fazer esse primeiro evento. E aí fizemos um evento com a nossa cara, mas que eu digo era um evento beta, um evento de teste. Então a gente convidamos, naquele primeiro evento tivemos acho que em torno de umas 30 pessoas, convidamos estrangeiros, então tinha 6 ou 7 estrangeiros que estavam em Porto Alegre, estudando na URGS, né, então tinha espanhóis, tinha pessoa da Tailândia, dos Estados Unidos, tinha uma mistura de estrangeiros. E a gente queria, no início, realmente, se divertir em inglês. Essa era a grande proposta. Vamos nos divertir em inglês, convidar pessoas para se divertir junto conosco em inglês. E ao meio do mais natural. Mais natural possível. Né? Um sítio pé na terra onde é um espaço de 80% de mata nativa preservada, né? E realmente o nome diz muito, né? Pé na terra, né? Tem essa força, né? E aí, a partir do primeiro, fizemos 1, 2, 3 eventos, mas tinha algo faltando. Tinha uma essência faltando. E essa essência, para mim, foi a virada de chave. A gente fez o primeiro evento em torno de uns 20 e poucos pagantes, tá? Segundo evento, uns 10. Terceiro evento, uns 4. E aí a gente estava indo pro quarto evento e tinha, acho que cadastrado também 3 ou 4 pessoas. A gente falou, nossa, com 3 ou 4 pagantes não tem como. A gente preenchia os eventos no começo lá com amigos, né? Então, convidava amigo aqui, amigo lá para ter um grupo legal. Mas 3 ou 4 pagantes é insustentável, né, Bala? Muito profunda que era. Esse vai ser o último evento do The Fools. Isso no comecinho de 2013. Quando surgiu o termo The Fools? Isso, boa. Então na verdade, aquele momento ali ainda não era The Fools. Era Sítio Pé na Terra English Immersion. Eu vou entrar no termo The Fools, mas a gente vai ser a última imersão que a gente vai fazer. E a gente decidiu, a gente ouviu o nosso coração. A gente sentia muito o nosso coração naquela época, assim, muito. Continuamos, mas naquela época eu sinto assim que tinha menos distrações, né? Não tinha uma máquina rodando ao mesmo tempo, a gente tem, né, a empresa rodando, mas naquela época era muito menos dinheiro, mas muito menos preocupações também. E aí a gente ouvia muito o nosso coração e a gente realmente tomou a decisão, não, esse vai ser o último evento das nossas vidas. Tá. No outro dia de manhã, nos reunimos e conversamos, tá? Esse vai ser o último evento. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser esse último evento de imersão que a gente vai fazer aqui no Pé na Terra? E aí começamos a, entre aspas, enlouquecer ou trazer essa essência do Fools que não sabíamos que o nome seria Fools ainda, mas que essa essência já estava nos tocando e criamos experiências maravilhosas para os clientes. Maravilhosas para aqueles participantes. Mas experiências muito transformadoras, muito diferentes. Por exemplo, o Blind Dinner, que era que é uma vivência onde a gente venda todos os participantes, eles sentam na mesa e damos um prato, né, de gastronomia para eles experimentarem sem a visão. Conversarem sobre, falarem e experimentarem gostos e sabores diferentes. Fizemos uma outra que era o Food Delight.
onde pessoas sentadas em roda, também vendadas, com música profunda, a música aquela da Amélie Poulain, que é uma música muito intensa, totalmente musical, assim, né, instrumental, e com cheiros, aromas, e com os pés descalços, passando bacias com diferentes sensações nos pés, e vai trocando até finalizar com uma linda massagem, né? Então, é uma experiência que o pessoal saía assim muito tocado. Imagina 30, 40 minutos de olhos fechados, tendo sensações de areia no pé, pedras como essa aqui no pé. Então, né, tem esse movimento todo de vivência, de entrar muito para dentro, e saíam muito transformados. E a gente lembra que depois desse evento, a gente teve uma roda de fechamento, hoje a gente tem até hoje, uma roda de fechamento, e as pessoas estavam sem palavras. Algumas começaram a chorar, e a frase que vinha era: melhor experiência da minha vida. Essa era a frase tônica do evento, né? Melhor experiência da minha vida, né? Num estudo de inglês, Isso, né? exato. Isso é muito inusitado, né? Muito, muito. E nos chocou, né? Nos chocou no bom sentido. E a gente se olhou depois do evento. Isso acabou o evento no domingo, né? Normalmente no começo era somente final de semana. Hoje tem uns programas de até 12 dias imersos, né? Mas no começo era somente final de semana. No domingo acabou. Acho que foi no domingo à noite ou segunda de manhã, a gente falou: bom, achamos, é por aí que nós vamos seguir. E aí, isso era final dos anos de 2013. A gente tinha como a gente abriu muitos negócios, a gente tinha esses muitos negócios, mas o meu irmão Leonardo, ele mencionou assim: gente, eu vou me retirar de todos os outros. Que outros negócios tu tinhas? Pois esses negócios que eu mencionei. Tinha os cursos de permacultura e de educação mais profunda, né, autoconhecimento, entre outros. Tinha parte de produção de alimentos, tinha parte de turismo rural mesmo, onde as pessoas vinham, uma escola, passar o dia lá, visitar a produção de produtos orgânicos, etc. E a gente tinha tudo isso rodando, a gente não podia somente parar. Mas o Leonardo pediu: vou me retirar de todos esses outros negócios e vou iniciar o The Fools, ou a imersão, e dar esse passo, né, em relação à empresa. Então ele fez um business plan, ele se organizou, aí decidimos o nome, e aí o nome, que é essa também é uma linda história, que de novo, assim, realmente o Ananta é o nosso mentor, porque a gente estava num brainstorm na casa dele, tomando um chazinho, falando, conversando, e ele mencionou: que tal o nome The Fools? The Fools, na época, The Fools. E aí a gente estava com outros nomes como Enigma, English Immersion, alguns outros nomes E aí o The Fools, sabe quando soa estranho, disruptivo, dá uma leve vergonha, e ao mesmo tempo quem sabe, né? Assim, tinham esse A alma de sim, mesmo que, isso, né, que a mente. a lógica de será, enfim, né? Como é que tu vai chamar um teu produto de... Tu tá chamando quem de os tolos, né? A tradução de The Fools é os tolos, né? A tradução mais literal. E aí, como é que tu vai chamar os teus clientes, ou nos chamarmos, né, de os tolos? Porque The Fools, ele é um nome que representa todas as pessoas, não só quem está produzindo os eventos, a empresa, mas também quem está participando. Somos todos fools, né? E a jornada foi essa. Bom, veio esse nome, e aí no começo foi meio que um não, meio que um sim, um não, assim, meio a mente brigando um pouco com esse processo. Aí levamos, respiramos em cima dele. E aí, acho que 1 ou 2 dias depois, começou aquela vontade: não, acho que é isso aí, é The Fools. Não, o nome faz todo sentido. E aí, uma das sócias já pegou, já começou a desenhar, já começou a ver o logo, né? A gente tinha 4 sócios na época, já começou a ver o logo, já começou a ver toda a história, e nós, tá. Vocês convidaram mais quantas pessoas para essa sociedade? No início foram 4 amigos, né? Então eu, Leonardo, Milena e Lourenço, 4 pessoas que iniciamos juntos essa jornada.
os 4 morando no City e os 4 buscando esses mesmos conhecimentos, essa mesma essência, né? E aí, a partir dali, a partir desse nome, dessa descoberta do nome e do business plan, a gente, bom, é isso aqui que a gente vai fazer. E todo mundo, sim, 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 vamos lá, vamos lá. E aí foi, e demos início a essa jornada que agora está completando aí em torno de 13 anos, né, de imersões que começou somente em inglês, mas hoje em dia, né, temos imersões em vários idiomas diferentes, 6 idiomas. Nos fala um pouco mais, Diego. É. Isso é uma novidade para mim agora aqui. Bom, também eu quero comentar que eu, além de ser aluno do Diego, participei de uma imersão, foi algo maravilhoso, principalmente pela leveza e uma zona de segurança que eu encontrei em me expor, né, em algo que eu estou aprendendo. Né? Sim, bom, é o inglês que é o carro-chefe, sempre foi, né? O inglês, acho que ele é a nossa maior necessidade como brasileiros. Eu visualizo muito essa questão de que, por anos e anos, o Brasil ele é uma ilha linguística, né, na América Latina. Então, somos o único país que fala português num continente enorme, cercado de espanhol. O inglês mais próximo está, né, nos Estados Unidos. Né, até os Estados Unidos também cercado de espanhol. De espanhol, né? Exato. E Central. aí, claro, tem países no continente africano, tem países no continente europeu que falam inglês, mas tudo muito distante. E essa necessidade do inglês nunca foi algo tão latente nos anos 20, 30, né? Até que ali anos 80, se não me engano, começa algo um pouco mais forte do inglês, inicia aos poucos essa sementinha, e, bom, anos 2000, então, era um período, então, 80, 90, cada vez mais forte, cada década que passa, mais forte, e hoje eu envisiono que parece que o Brasil, né, com essa barreira linguística, esse muro que levantou em termos de língua, onde sempre olhava para dentro, agora, né, nos últimos 20 anos, no mínimo, está olhando um pouco mais para fora, a partir do comércio, da globalização e tudo mais, né, internet. E parte da missão do The Fools é conseguir ajudar a baixar essas barreiras, né? Porque se tu consegue se comunicar em inglês fluentemente com uma pessoa, tu consegue falar com qualquer pessoa no mundo. Né? Eu lembro de muito claramente, lá no The Fools, a gente vê uma pessoa da Rússia falando com uma pessoa do Peru, e eles usam inglês para se comunicar como língua, né, que conecta esses povos. Diego, fala para nós um pouco mais dessa inspiração com a alma, né, com o propósito mais profundo do The Fools. Isso. E para mim isso me toca muito. Isso continua e sempre reverbera de uma forma muito forte. Eu acho que a grande essência do The Fools é ajudar as pessoas. É ajudar o ser humano a atingir o potencial máximo que ele tem, claro, puxado por essa veia da língua, né? Da comunicação, né? A gente, que nem eu falei lá no começo, a gente tinha uma essência de assim, vamos nos divertir em inglês. Iniciou assim. O próximo passo foi estudarmos cientificamente de que essa diversão realmente faz sentido, está ajudando as pessoas, e cientificamente a gente está evoluindo, ajudando a evoluir o idioma dessas pessoas, né, através dos nossos programas. Então foi muito legal essa transição, onde nunca perdemos a essência, né? Até hoje é uma das nossas regras, que é se divirta, né? Se divirta no The Fools. Então se divirta em inglês. Essa é o que a gente conta para todas as pessoas que iniciam a jornada conosco. Então, se divirta em inglês. Mas mais profundamente ainda é o fato de que a gente quer ajudar a pessoa a se tornar uma full, que quer dizer o quê? Uma pessoa que não tem medo de se expor, medo de tentar, medo de a vergonha. Uma criança, se tu olha uma criança,
principalmente, né, no toddler, né, que é esse momento onde ali tá com 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não tem vergonha, ela vai e faz, ela vai e acontece, Espontânea, né? espontânea, Espontânea. e ela tenta, ela se expõe, e ela vai e utiliza a palavra que ela consegue. E o The Fools, ele trabalha nesse formato, na aquisição de linguagem, que é como nós aprendemos português, ou como nossas filhas aprenderam, estão aprendendo português. É através do erro e do acerto. E de falar uma palavra errada, mas os language parents, que são, né, no caso normal, são os pais, que eles ouvem uma palavra, ou avós, que ouvem uma palavra nana e entende que é banana, e aí tu repete para a criança, banana, 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 e ela, nana, nana, e pega a banana e vai comer a banana. No The Fools, os language parents, quem são os nossos instrutores, que a gente chama de instrutores, não são professores, porque a gente não está ensinando muita coisa, a gente está facilitando, transformando, liberando o conhecimento que tu tem, né, de anos de estudo de inglês, através de um evento, de um programa relativamente curto, que para te botar em prática tudo que tu estudou. Então os language parents estão lá, os instrutores estão lá para ajudar a te fazer entender, a entender o que tu está falando, mesmo com alguns erros gramaticais, e tu vê que não precisa ter vergonha e que através do errado tentar que tu vai conseguir se comunicar na língua. Diego, nessa trajetória do The Fools, quando que tu sentes que financeiramente e também como gestão, quando que tu sente que o The Fools amadurece e se estabiliza? Essa é uma excelente pergunta. Acho que a gente nunca para de evoluir, né? Para de crescer, para de estar mais forte, mais maduro. Acho que esse é um movimento que uma empresa ou nós, seres humanos, estão sempre buscando, né? Olhar para dentro, estruturar, melhorar, né? No momento que a gente parar, a gente, né, vai continuar naquele movimento, mas não vai evoluir, não vai ir para o teu potencial máximo. Então, o The Fools, eu sinto que ele viveu várias como é que eu vou dizer, crises, né? Então a gente teve crise lá em 2015, 16, se não me engano, 16 ali, com a parte política, né, que estávamos vivendo. Passamos também pelo Covid, que foi uma grande crise, eu acho que é a maior crise que a gente viveu. Passamos recentemente pela enchente aqui no Rio Grande do Sul, num outro momento, né? Mas também nos afetou muito forte. E acho que a questão de amadurecer como empresa, eu noto que foi um pouco antes do Covid, acho que foi ali em 2019, então a gente tinha 6 anos mais ou menos de empresa, só que eu olho para outros empreendedores, né, e cada empresa, cada movimento empresarial tem algo diferente, né, tem uma história diferente. Tem gente que inicia com recurso, outros sem recurso, uns com conhecimento, outros sem conhecimento. A gente, sendo bem honesto, a gente entrou sem conhecimento e sem dinheiro nessa jornada de empreendedorismo. Então a gente, né, não tínhamos, o meu irmão estudando, formado em cinema, eu estudei ciências sociais, né, e na época nem tinha me formado nesse curso, tranquei ele, os outros 2 sócios também, nenhum da parte de administração. E a gente iniciou acho que eu chamo de empreendedorismo intuitivo, né? O empreendedorismo assim com muita garra, muito estudo, daí quando tu entende que tu precisa aprender, tu tá sempre estudando, eu não paro de estudar, tô sempre buscando mais conhecimento nessa área, porque eu sei que posso, mas eu acho que a maturidade chegou ali um pouco antes do Covid, e essa maturidade nos trouxe a força para resistir, para passar o Covid, porque o Covid a gente passou em torno de 10 meses parados, sem nenhum recurso financeiro. Claro, fizemos alguns cursos online, algumas experiências online, mas, né? E qual foi, no teu olhar, a principal virtude da empresa e dos sócios para superar esse que foi, então, porque tu me trazes, a maior crise da empresa, né? Passar pelo Covid? Foi
foi ter primeiro a humildade para aceitar ajuda, né? Então tiveram muitas pessoas que nos doaram, acho que ninguém doou dinheiro, mas muita gente doou tempo. Pô, da FUS não pode morrer, da FUS, e aí vinham, né, para tentar ajudar, doaram tempo. Hoje a nossa líder de educação, na época, falou, não, vou voluntariar aqui, o que vocês precisarem, contem comigo. Uma amiga nossa, Mariana, também passou um tempo, ela tinha conhecimento da parte online, então nos ajudou a gravar vídeos, ajudar a criar a comunidade que a gente, durante o Covid, a gente teve. Então, foi esse movimento de humildade, mas ao mesmo tempo foi um movimento de pré-Covid de tem que ter dinheiro em caixa, tem que ter fluxo de caixa, tem que ter segurança financeira para emergências, né? Então, a reserva de emergência que eles chamam, né? Onde aí o ideal seria entre 6 a 12 meses de recursos financeiros né, de do mês, né, o quanto custa a empresa girar por um mês, onde se tu parar de receber agora, ela possa se manter de 6 a 12 meses. E foi isso que a gente, em 2018, 2019, fizemos para ter caixa suficiente para passar pelo Covid. Então, tivemos, né, em termos econômicos, tivemos uma baixa, né, um negativo ali por um bom tempo, por esse ano, mas o dinheiro que nós tínhamos de reserva nos ajudou a manter a empresa e a nos recuperarmos. E essa virtuosidade do Defus em ter caixa, né, providencialmente antes de um Covid, no teu parecer, como que vocês alcançaram isto? Se tu pudesses nomear 2 ou 3 estratégias para alcançar esta virtuosidade financeira. Claro. Uma é obviamente, controle financeiro, né? Um controle de budget, de orçamentos, né? Então, olha, cada setor da empresa tem um valor X que pode ser gasto. E aí, né, ter uma pessoa que é a controladora, né? A controller para não passar desse limite. Mas precisamos comprar tal coisa porque é muito importante. Beleza. É essencial para a empresa, pode esperar 1 mês, 2 meses. Dá para entrar caixa para poder sair? Pode. Tá bom. Não, é emergencial. Beleza. Então, vamos fazer esse investimento, mas time de vendas, corre aí que temos que superar aí essa perda. E também entender que as logísticas financeiras de compra e venda, entrega de produto, esse tempo entre a pessoa pagar, né? A pessoa pagar, tu receber, e aí se é parcelado, vai receber em várias parcelas, e o montante que sai quando tu entrega o produto ou o serviço, no nosso caso, né? Os eventos. Então, normalmente, os eventos acontece uma saída muito grande de caixa no evento, e a entrada ela entra pingada, então, né, a gente tem muito do movimento de conseguir ter estímulos para a pessoa pagar à vista, ou estímulos para pagar em menos vezes, diminuir o parcelamento sem juros, coisas do tipo que nos ajudaram a ter um fluxo de caixa que era a sobrevivência da empresa. E após o Covid, o Covid ele teve esse movimento muito grande, né? Então surfamos o Covid, onde tivemos que parar e fechar as portas de março até janeiro do outro ano, então março de 2020 até janeiro de 2021, janeiro de 2021 abrimos novamente, com máscara, eventos pequenos, mas, né, dessa forma. Mas a grande mudança foi que tivemos que alterar também o valor que nós estávamos cobrando, né? A gente notou que o valor ele não condizia ele não pagava as contas, né? A gente chegou à conclusão de que, claro, tinha que ter um volume muito grande de pessoas, etc. Mas se a gente pudesse cobrar um pouco a mais, a gente poderia respirar melhor, poderia trabalhar de uma forma mais sustentável e ter, porque eu vejo que lucrar e ter uma boa empresa é também tu poder continuar ajudando mais pessoas, né? Mais e mais pessoas. Se a essência do Dafus é ajudar as pessoas, ela precisa de dinheiro para ter respiro, para conseguir continuar ajudando mais pessoas, né? E, Diego, aquela essência
inicial da conexão com a terra, com, com o verde, com o natural, como é que tu sentes que, junto dessa capacidade financeira que você segue tendo, como é que tu sentes que vocês estão conseguindo manter esta alma que nasce também através do teu tio? Uhum. Boa pergunta. Eu acho que a alma, principalmente, ela é traduzida por pessoas. Eu acho que o profundo da alma da empresa, são as pessoas que fazem o negócio. Hoje, a gente iniciou somente no Pé na Terra, hoje estamos em 4 localidades diferentes, indo para uma quinta. Então temos local no Rio de Janeiro, 2 locais em São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Esses locais foram escolhidos a dedo, né, com ah, contato com a natureza, com pensamento sustentável, né, através dessas pousadas, esses parceiros hoteleiros. E a essência de conseguir tirar a pessoa um pouco da correria do dia a dia, né? A grande maioria das pessoas mora numa cidade, num apartamento, passa carros ao lado ali onde a pessoa está dormindo, e conseguir que ela se desconecte um pouco do trabalho, do dia a dia, da correria, ir para um local desses e fazer uma imersão completa, uma imersão onde tem o contato com a grama, tem workshops que estimulam esse contato com a natureza. E também, acho que profundamente mudou o meu ser. O meu ser hoje, eu digo para Morgana, minha esposa querida, que para mim é muito difícil a gente um dia voltar, sair a gente mora, né, aqui na área rural de Novo Hamburgo, voltar para o centro da cidade, morar num apartamento novamente, para mim seria um choque, né, um leve choque, assim, porque essa essência do pé no chão, de poder ter esse contato com a natureza, para mim é um ganho muito grande, né? Eu não quero que passar meu dia na cidade e ter momentos, segundos com a natureza. Eu quero que seja ao contrário, né? O final de semana com a natureza. Eu quero que seja o normal seja a natureza, né? Porque me sinto bem, me sinto que a natureza ela me cura, me ajuda a estar mais consciente, mais centrado, mais né, com menos distúrbios, menos Mais próximo de ti mesmo. com certeza, com certeza. E aí, acredito eu, estando próximo à natureza e as pessoas que fazem a empresa, né, continuar movendo a cultura do The Fools para frente e quem trabalha no The Fools, as pessoas, esse organismo vive que hoje gira em torno de 100 pessoas. São 100 pessoas que carregam a cultura do The Fools para frente, e essa cultura é a essência, é o se divertir trabalhando, é trabalhar no que gosta, é escolher estar ali, estar dentro do The Fools. É uma escolha, não é é uma obrigação, não é uma necessidade, é uma escolha. E a gente gosta de estimular isso, que as pessoas estejam felizes trabalhando, vivam felizes e que tenham, né, sentindo essa energia da essência da empresa. A empresa ela vai permeando, assim, ela vai passando, né, um pouco dessa essência para as pessoas, pô, posso, quem sabe, ah, ter um contato maior com a natureza, né? Eu posso me dar um pouco de tempo para respirar fundo, inspirar, né? Meditar um pouco, ter né, um movimento mais forte aí para se tornar uma vida mais completa, mais profunda e de mais sucesso, né? Diego, quem nos acompanha aqui no podcast, e é sempre um convite que se inscrevam e espero que estejam gostando tanto quanto eu com essa caminhada do Diego. Uma das ideias desse podcast é trazer a parte humana, né? O desafio humano, né? Partilha conosco, Diego, as crises que a empresa Sim. alcança e também as crises que os seres humanos feitos de emoção sempre, todos nós estamos passando, né? Partilha conosco um dos desafios que passaste e de que maneira tens superado. Ótimo. São vários, né? Eu sinto que um que me emociona muito, que me honra muito, foi
né, a gente teve dois instrutores do The Fools que faleceram, né, com o Covid. E foi um movimento onde um desses instrutores participou da imersão, trouxe o Covid para uma imersão, não sabia, estava com uma leve tosse, não sabia, não compartilhou essa informação. E mesmo utilizando máscara, mesmo fazendo o evento, né, seguindo os protocolos, espalhou para algumas pessoas. E dessas pessoas, né, dois instrutores, tínhamos um cliente que ficou hospitalizado, mas se recuperou, mas esses dois foram para o hospital e infelizmente faleceram, vieram a falecer. E quase encerramos a empresa ali. A dor, assim, O que te trouxe esse desejo de quase encerrar a empresa ali? Um mix de culpa, de medo, de né, sentimentos de o que poderia ter feito diferente, né? O que aconteceu, o que falhou, passou o nosso controle, o que falhou da os protocolos, nossas regras, né? O que deixou de acontecer para que essas pessoas continuassem vivas, né? E claro que no fundo, né, eu sinto que cada um tem o seu destino, cada um tem a sua, né? E foi o destino deles e amo eles, né? Tenho essa paixão, esse amor por essas duas pessoas que nos ajudaram muito por anos, né? O Guilherme e a Fernanda, que estão, né, em nossas orações até hoje, e a família deles que ficaram, e, né, eram pessoas muito jovens. E a gente sabe que milhares de pessoas perderam entes queridos no Covid, né? Acho que foi um momento onde, de certa forma, eu sentia que estando ali, a gente estaria um pouco mais imune, talvez, ao Covid, né? A gente, acho que o pensamento é, não vai acontecer conosco, né? Vamos ter fé, vamos ter positividade, não vai acontecer, vamos seguir protocolos, mas, né, não vai dar nada, etc. Vamos mover para frente. E ali bateu aquele, putz, a gente estava sem dinheiro, sem, né, o local precisando de manutenção, precisando de melhorias, os eventos acontecendo, e acontece essa pedrada né, obviamente teve investigação, Ministério Público, normal, seguimos todos os protocolos, conversamos com eles, deu tudo certo, não fizemos nada de errado no movimento. Mas o sentimento é complexo e bom, né, até hoje A lembra. empresa passou por um luto, né? Luto, Além do desafio, com certeza. né? Isso. Havia um luto no ar, né, por essas duas pessoas, né? Exato. Então esse foi, eu acho que, uma das crises aí que passamos. E também acho que o fato um pouco antes disso, então, né, quando em torno de a gente iniciou o Covid ali em março, alguns meses depois chegamos a algum ponto em que tentamos de tudo, mas não conseguimos mais pagar os salários dos trabalhadores, né? Então, imagina que nós tínhamos na época 13 funcionários, né, de forma fixa, e esses 13 funcionários, a gente não podia ver eles, a gente tentou remobilizar a empresa de várias formas, no online, nisso, naquilo, aquilo, mas nunca conseguia ter um faturamento suficiente para manter essas pessoas, né, essas famílias, e a gente teve que fazer uma demissão através do Zoom, né? E em massa, em todo mundo ao mesmo tempo. E foi um momento também muito forte para todo mundo, o choro, mas eu lembro aquele com uma leve sensação de alegria, assim, porque a frase que eles nos falavam era: melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Vou sentir falta de trabalhar aqui, sentir falta né, de poder ajudar as pessoas através do The Fools. Então, e naquela época todo mundo entendeu, era óbvio né, a decisão. Não era uma decisão
assustadora, não era era algo óbvio, porque a empresa era pequena né, estava passando por um momento de crise financeira intensa. Então esse foi também um segundo movimento assim que muito difícil. Digo, às vezes eu percebo que ao longo da vida, não sei como tu sentes isso, quem está conosco sente, nós passamos por algumas mortes ao longo do caminho. Não necessariamente morte de sonhos, mas mortes de etapas de consciência, de percepção. Vamos amadurecendo e algumas coisas vão ficando para trás e uma visão mais clara vai aparecendo, né? E cada vez que nós passamos por essas mortes, nós também passamos por um vazio, porque se soltam coisas das nossas mãos e nós não sabemos exatamente para onde que isso está nos levando, né? Enquanto eu escuto a história do The Fools, esses ciclos, essa abundância passando por etapas mais difíceis, me parece que, como um organismo vivo, a empresa The Fools também vem experimentando isto. Como é que é na tua visão? Total, total. E como um ser humano também passa por infância, adolescência, né, e estado adulto, as empresas também passam por isso. Algumas mais rápido, outras mais devagar, mas eu lembro claramente que passamos por uma fase infantil, onde praticamente não olhávamos para questões financeiras, não olhávamos para... Queríamos nos divertir. Depois passamos por uma fase de adolescência, onde a gente queria crescer, mas existia em inglês o termo growth pains, né? Dores de crescimento. Então, quando o adolescente cresce muito rápido, ele sente uma dor no joelho, uma dor no ombro. A gente também sentia dores na empresa, onde um setor acabava sobrecarregado, com muito trabalho e pouca mão de obra. Então, tu precisa contratar, mas não tem como contratar tão rápido, porque o evento está acontecendo amanhã e até treinar a pessoa são 3 a 6 meses de processo. Então, tem essa dor, né, de fazer isso acontecer, de crescer. E aí passa por um momento de ir para a vida adulta, que aí são profissionalismo, né? E acho que de agora, do momento que a gente entrou para esse processo de maturidade até o final da vida da Fools, se tiver final, né, pode ser, o futuro ainda está incerto, é o contínuo crescimento, né? É entender cada vez mais, melhorar, ir para o caminho que a empresa busca. Eu acho que eu sinto muito que essa empresa ela não é uma empresa lógica, não é uma empresa somente no racional, ela é uma empresa do espírito, da essência. Ela tem uma missão nessa vida. Eu sinto muito clara essa missão dessa vida da Fools. E até teve um momento onde os sócios, a gente modificou muito a parte da sociedade. Hoje só temos mais 3 sócios e 3 sócios diferentes, somente eu e o Leonardo continuamos o mesmo. Mas teve um momento onde todos os sócios falaram, não, eu preciso de um tempo, preciso... E aí, na época, o Leonardo pediu um ano sabático, né? Um ano, preciso... Aconteceu a questão financeira, as mortes, e ele estava como CEO há muito tempo, desde o início até ali ele estava como CEO, e ele falou, não, eu preciso de um tempo, preciso de, né, é muito para mim, né? E foi muito bacana, né? Ele até perguntou, não, queres encerrar a empresa? Né? Eu não consigo continuar. Não, eu quero tocar o The Fools, eu sinto que ainda vibra em mim, ainda tenho fogo e força para continuar esse movimento. E aí ali me tornei CEO, foi em 2021. E a jornada foi de olhar para essa empresa e como é que eu vou fazer agora do meu jeito? Como é que não é do meu jeito o Diego, o Alano, como é que eu posso conectar o meu coração ao coração da Fools para ajudar o da Fools a ir tomar os seus rumos, né? E foi muito interessante porque a gente fez um estudo de planejamento estratégico da empresa lá em 2019 e a gente desenhou como é que seria o futuro da empresa. Aí
demos 1 ou 2 passos em 2020, no começo ali, e bate a pandemia. Então tivemos 2 ou 3 anos onde pegamos esse planejamento estratégico e botamos na gaveta, né? E aí, ali por meados de 2022, ali, comecinho de 22, eu tive que abrir essa gaveta de volta e, opa, deixa eu dar uma lida nisso aqui. E toda a ideia que eu já estava reverberando, mesmo não, né, não planejando nada, eu pensei, o da FUS está indo para lá. Eu pego aquele documento que eu tinha quase esquecido 3 anos depois, eu leio e digo, nós já tínhamos pensado nisso, é por aqui, essa é a essência da FUS, o FUS quer ir para lá, que é essa questão de disseminar a metodologia do The Fools. Até aquele ponto, a gente achava que iríamos fazer a Disney da imersão em inglês. Era um local, uma experiência onde as pessoas viriam de várias partes do Brasil para experienciar o The Fools ali. Pós esse movimento, a gente viu que não, é a metodologia que precisa ir até mais pessoas, né? Porque a gente quer dar um pouco mais de acessibilidade. Muito difícil, a gente recebia pessoas de São Luís do Maranhão aqui no Rio Grande do Sul. Então, tu imagina o custo de, né, valor de passagem aérea, de tempo, de energia para fazer isso. São poucas as pessoas que fazem, que têm essa coragem e têm esse dinheiro. Então, a gente quer chegar mais perto das pessoas e, através disso, iniciamos essa questão de focarmos somente na parte educacional, não termos nenhuma hotelaria como, né, como segundo negócio. A gente é cliente agora, cliente parceiro, né, dessas pousadas e hotéis, e isso nos abriu muitas portas e moveu muito para frente. Diego, eu me sinto chamado como missão de vida, de jornada, a estar a serviço de ampliar a consciência de unidade, né? De dissolver as fronteiras que porventura existam nas nossas percepções, né? E eu vejo que a música, e em especial a língua inglesa, tem também como missão dissolver aquilo que supostamente nos divide. Aquilo que nos traz um tipo de comunicação onde todos pertencem, onde todos recebem e onde todos oferecem algo. Então, quando eu te vejo nessa tua missão, eu vejo algo muito concreto e bonito sob o ponto de vista daqui, desse mundo daqui, e também vejo algo que transcende as coisas visíveis daqui. Lindo. Penso que é por aí, Bauer. O visível, ele precisa estar, uma máquina, ele precisa estar rodando para te continuar indo para frente, movendo. Mas a essência, o motorista ou até as partes que estão dentro, né? A essência, ela precisa ser cada vez mais fortalecida. E se tiver empresários que estão assistindo isso aqui, acho que cabe sempre um olhar para dentro da sua empresa. Não só para dentro de si, mas também para dentro da sua empresa. O que a alma da tua empresa está gritando para ti? Está te pedindo? Algumas pedem, outras gritam, né? E muitas vezes é uma dança entre o que a empresa precisa, pede e a tua mente querendo executar aquilo naquele momento, mas sem ter a clareza de que o tempo ele é um pouco mais relativo para as coisas da alma, na minha visão. O tempo ele não é tão imediatista algumas vezes, ele precisa amadurecer, precisa ter... Então tem algumas coisas que a alma da empresa nos fala agora, mas que é para daqui a 3 anos, 5 anos, 1 ano, final do ano, né? Então muitas vezes é para 3, 5 anos, quando as coisas do dia a dia amadureceram de uma outra profundidade, né? Hoje a gente está vivendo esse processo de descentralização da empresa, tá? O que quer dizer isso? Muito do que a empresa passou e passa vem através
do CEO, né? Eu tenho muita voz nas coisas do dia a dia. E sempre a empresa, ela grita para mim assim, dar autonomia para as pessoas. Eu venho trabalhando o máximo de autonomia possível, mas chega no momento onde a gente precisa trazer pessoas que possam abraçar essa responsabilidade de ter autonomia, né, para tomar as melhores decisões junto, né, e sem necessariamente me consultar se eu acho que a decisão A ou B, mas sim tomar a decisão e sentir a empresa e ir para aquele, né, e aí relatar, reportar o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, é muito bonita essa jornada, né, das pessoas, tanto minha de crescimento como profissional, quanto dos profissionais ao redor, onde tu encontra líderes, tu melhor, né, desenvolve lideranças internas e desenvolve as pessoas para que elas possam tomar mais decisões e executar coisas que estão, talvez algumas vezes fora do script, mas que precisam, vai ser o melhor para a empresa. Diego, me parece que o ano passado que tivemos um grande encontro na Califórnia de grandes empresários do mundo tentando prospectar, né, os próximos anos, né? E uma conclusão para mim me impactou muito. Vamos ver como para vocês também. Que teríamos muita dificuldade até 2030 de bater martelo como estaríamos a nível de mercado mundial, né? Como é a prospecção tua, de vocês, para o The Fools, neste mundo em que passamos agora? A gente está vivendo uma nova era, né? A gente era industrial, era, né, da informação, acho que estamos entrando numa nova era, né? E essa era, ela vem com uma onda muito acelerada, né? A parte da inteligência artificial, a parte das tecnologias cada vez mais latente. Cada dia que passa, mais e mais tecnologias são criadas, desenvolvidas e facilitando, até certo ponto, a nossa vida, a vida do ser humano, né? E acredito eu que a gente está cada vez mais conectados também, de certa forma, viciados ou conectados, não sei se a palavra vício é uma boa palavra, mas conectados cada vez mais, né, com telas, tanto celular, quanto tablet, quanto computador, TV, né, é muito fácil as pessoas caírem, estou com um pouco de tempo, vou para uma tela, uma rede social ou algo do tipo. E aí tem, para mim, o futuro, ele tem dois, onde a tecnologia vai sempre continuar desenvolvendo e não temos como voltar atrás, ela vai sempre, cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo, o oposto também, essa é a vontade das pessoas se conectarem mais com outras pessoas, consigo e com a natureza. Perfeito. E eu gostei muito do que eu não lembro quem exatamente foi, mas foi um CEO de uma grande empresa que mencionou o seguinte: os principais, a experiência mais cara que a gente vai ver no futuro vai ser uma experiência humana, de contato com outras pessoas. É isso aí. Cada vez mais. E a gente vai buscar isso, porque vamos pensar num futuro mais adiante, meio até de certa forma utópico, onde tu pensa em algo e aquela coisa aparece ou acontece, tá? Eu quero um pedido de sushi, que o sushi venha na minha casa às 8 horas. E tu pensou, não precisou nem falar pra Alexa, tu pensou e ela já às 8 da noite chega lá na tua casa, tá? Não é muito fora da daqui a alguns anos, né? Pode acontecer isso. E tu imagina se tudo que tu pensa, entre aspas, as coisas acontecem, tu vai querer viver algo que é a arte, a música, a experiência, o ser humano, a conversa, a conexão, a natureza, coisas que tu não consegue comprar, tu tem que vivenciar, tu não consegue mandar fazer,
tu tem que ir lá e pisar o pé na grama, tirar o sapato, tirar meio e pisar na grama, né? E é isso, acho que as pessoas vão estar cada vez mais buscando isso, se conectar e de novo, pode ser que o The Fools, a gente já pensou várias vezes, que o The Fools pode ser que ele continue nesse movimento de idiomas, mas pode ser resiliente o suficiente para trocar, pode pivotar, que eles chamam, né, no termo empresarial, pivotar para algum outro ramo, né, mas penso eu que o The Fools vai continuar sempre sendo essa questão humana, o toque humano, essa conexão entre pessoas para sermos um pouco melhores do que éramos ontem. E isto é insuperável, né? Esse desejo de encontrar-se consigo mesmo, esse desejo de estar perto das suas próprias emoções, essa conexão que de alguma forma nós sempre nos convidamos a nos aproximarmos daquilo que o nosso coração bate mais forte, seja eu e a montanha, né? Uma solidão, mas com a companhia da montanha. E ao meu ver, essa é uma das grandes sacadas do The Fools. Vocês oferecem tudo isso, né? E isso é insuperável, né? Ok, a tecnologia está avançando e a nossa consciência também está avançando em direção da importância disso. E eu lembro de perguntar, principalmente no começo, nos primeiros, vamos lá, 7, 8 anos de The Fools, a gente trabalhava, os sócios trabalhavam dia sim, dia também. Era final de semana em imersão, de segunda a sexta vendendo, fazendo coisas burocráticas para o próximo evento, e era assim por diante, né? Tínhamos poucas pausas, mas a gente se divertia, né? Os descansos eram através de conhecer pessoas e viver essa experiência. Mas a gente perguntava para as pessoas, por exemplo, tinha um workshop de andar de bicicleta na natureza, fazer uma trilha de bicicleta. A gente perguntava para as pessoas, quando é que foi a última vez que tu andou de bicicleta? Alguns se emocionavam, falavam, nossa, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos. Eu lembro da minha bicicleta que tinha rodinha, não sei o que, não sei o que. Ou uma fogueira, quando é que foi a última vez que uma fogueira? A pessoa, eu tenho 40 anos e eu nunca tinha visto uma fogueira. Nunca tinha feito uma fogueira e sentado ao redor de uma fogueira. Isso para mim não tem preço. A pessoa pode até não gostar do cheiro de fumaça depois, mas ter uma experiência, né, na vida de olhar uma fogueira acontecendo na tua frente ou né, poder se reconectar com coisas que tu fazia na infância, para mim ela é impagável. Então, é muito interessante também, eu vejo a cultura dos estados representados dentro da imersão. Cada estado que a gente atua tem a mesma metodologia, a mesma proposta de imersão, os instrutores são treinados, etc, etc. Mas os participantes vêm com culturas diferentes, né? Então, tu chega em São Paulo, todo mundo quer business, business, business. Conversa sobre business, falam, também gostam de beber mais, se divertir mais à noite, né? É muito interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão, sempre rodando no meio da aula, 7 chimarrões, né? Chimarrões, né? Sendo tomado ao mesmo tempo, tem toda essa experiência. Então, cada povo, cada grupo de pessoas traz também um pouco, e por isso que o The Fools ele é tão diferente, porque ele é feito por pessoas para pessoas. Então, nenhuma experiência que tu vier, né, quando tu, Bauer, vier para uma próxima imersão, a próxima imersão vai ser muito diferente da primeira. Vai ter questões que tu lembra da primeira, talvez até a estrutura, né, a estrutura é a mesma, mas mudam os professores, mudam as dinâmicas, mudam os participantes, e tu vivencia aquilo uma segunda vez com um outro olhar, né? Então é muito bonita essa diversidade cultural que a gente oferece e recebe. E, Diego, desde que tu falaste para nós lá no início do podcast,
das inspirações do teu tio, isso ficou assim, ó, tá até agora ecoando, né? Essa história eu tô sabendo agora, junto de todos nós. O que que o teu coração poderia falar pro teu tio agora? Ah, tudo. Acho que um agradecimento, assim, nossa, do fundo, do fundo, do fundo da alma. Um agradecimento por, pela oportunidade por abrir portas e plantar sementes dentro de nós. Acho que dentro de mim. É um movimento, é uma conexão, é um ser humano que está muito em contato com a sua essência e gosta de provocar na medida certa. Provocar a, a expansão de consciência quando, algumas vezes tu pode até negar, né? Mas no primeiro momento a mente com uma consciência mais fechada pode negar, mas no profundo da mensagem sempre é algo que te leva a crescer. E para mim é uma gratidão imensa, assim, uma gratidão sem palavras, onde, ah, né, co- como how to repay, né? Como repagar alguém que te abriu todas as portas possíveis e plantou uma sementinha no coração que diz assim, olha, quem sabe isso aqui. E sem cobrar, sem dizer assim, não, tem que ser, ou faz desse jeito, faz daquele jeito. Não. Sempre foi um movimento de ah, aqui tá um caminho, te mostra esse caminho, tem esses outros aqui. Escolhe aí, faz o teu, mas faz de coração, faz com profundidade, faz com intensidade, né? E sempre apoiando com um sorriso no rosto e excelentes histórias. E é muito legal que a gente conversa, assim, eu e meu irmão trocamos ideias sobre o nosso tio, e uma das coisas que meu tio é muito. Ele chega a gente tá no bate-papo, vamos conhecer aí, a gente construiu muitos dormitórios lá no sítio, né? Com o aval dele, obviamente, mas construímos os dormitórios. E aí a gente ia lá para ele, como ele construiu muita coisa na vida, perguntamos, essa porta aqui, tu acha que ela tem que ser para a direita ou para a esquerda, né? E ele ia no primeiro dia lá e falava, não, com certeza para a direita. Olha aqui, aqui o braço é mais fácil de abrir para lá, tem esse movimento, a luz entra dessa forma, o que for. E nós, tá, legal, legal. Aí, no outro dia, perguntava a mesma questão, ele falava com toda a intensidade do mundo. É para a esquerda, com certeza. E isso a gente dava risada porque é um movimento de, primeiro, confiança em si mesmo, e segundo, ah, nesse mundo material, o A ou o B não faz tanta diferença. Faz diferença, mas não faz tanta diferença assim do que tu ter, com certeza, uma certeza absoluta pela decisão. Toma a decisão, vai com firmeza nessa decisão que as coisas vão dar certo. Mas com muita firmeza, não pouca firmeza, muita firmeza. E claro, exagerei um pouco no exemplo, né? Não é de um dia para o outro, mas são questões assim que a gente aprende todos os dias com ele. É um ser humano sensacional. Eu me lembrei do Osho, numa das palavras dele, dizendo: eu não tenho nenhum problema em me contrariar no que eu disse ontem, né? Eu sou esse ser que está presente, né, sentindo agora, né? Isso. E no meio dessa caminhada, nessa tua linda caminhada, né, que algumas filosofias chamam de o caminho vermelho, né, o caminho sagrado, o caminho vermelho, surgiu o que eu considero de coração o ápice da vida, né, que é encontrar alguém, duas almas se dizerem sim, e desse sim das duas almas vir a maior das bênçãos, que é uma filha ou um filho. Como tem sido a tua vida deste grande empreendedor, grande empresário,
depois de esposo e agora pai. Eu digo que a minha vida, ela, acho que existem ordens, né? E para mim, minha família, ela sempre tem prioridade, né? Em relação à minha empresa. Não sei se usei a palavra certa, se é prioridade a palavra, mas para mim a família, ela tem o meu coração, ela tem a minha, né? A minha energia é para a família. Mas o trabalho, ele dá a base, ele dá a estrutura, ele carrega a família para frente, ele move essa energia. Minha filha, né, a Zoe, eu me derreto por ela todos os dias. E a gente viveu, eu e a Morgana, anos e anos de muito trabalho interno, porque não conseguíamos gerar uma vida, né? A gente queria muito, não conseguimos. E recebemos muita ajuda, buscamos ajuda e recebemos ajuda de diversas pessoas que passaram por questões semelhantes. Mas, no fundo, não tem o que dizer. Tem que passar. E é doloroso, e é transformador, e ao mesmo tempo tem que conseguir ver leveza nesse processo, achar, né, a leveza desse processo, porque para nós, e as pessoas falam, né, é a melhor coisa da vida, e é difícil de compreender isso, né, mas para mim é realmente isso, é uma bênção ter um filho, é uma bênção enorme para mim como pai, transformou minha vida. E eu achava que a gente tinha que escolher entre trabalho e família, mas eu acho que muitas vezes, e por muito tempo foi assim, né? Eu lembro do meu pai ter que trabalhar horas e horas a fio, né? Minha mãe também. ah, e é do processo da vida, né? Ir lá, antigamente, caçar, voltar, etc. Hoje, eu vejo que tem que ser feito isso, mas com muita consciência nos segundos e minutos que tu tá ali presente com a tua família, né? A questão da consciência se tu vai ficar 5 minutos, que sejam 5 minutos com muita consciência, né? E não é sempre que eu consigo, né? Mas é esse esforço diário e o sorriso, né? O sorriso, o aprendizado, o falar uma palavrinha nova, o caminhar, o correr, a risada dela, parece que faz tudo ter sentido, né? Então, é isso, é uma nova jornada, mas ao mesmo tempo me trouxe algo que eu achei muito interessante. Depois que eu fui pai, me trouxe parece que adiciona um nível energético, de temporal também, não sei, mas parece que eu consigo fazer o trabalho bem feito, executar o que precisa ser feito e também ter tempo para a família, fazer esse diálogo, ter esse diálogo bem forte, porque se eu boto toda a minha energia na família, a empresa vai decair. Se eu boto toda a minha energia no trabalho, né, a gente sabe que eu não vou vivenciar uma experiência profunda dessas, né, de ser pai. Tu sente que tu consegue calibrar essas riquezas de empresário, de estar presente lá, e também de esposo, de pai, enfim, filho, irmão. Com certeza. Acho que é o esforço que a gente faz, não é, né? É o esforço diário. A gente, né, abrindo aqui o coração, ontem tivemos mais um equilíbrio, um novo elemento de equilíbrio no papel de esposa e esposa, porque nos primeiros, né, as 8 tem 1 ano e 3, então nesse primeira jornada de mudarmos de papel, de sermos somente esposa e esposa, para sermos pais, tem coisas ali que precisam ser calibradas diariamente, né, semanalmente, mensalmente, a rotina cansa. Minuto a minuto, às vezes. A rotina algumas vezes pesa ou cansa,
Aí sair da rotina algumas vezes cansa mais ainda, né? Fizemos 2 passeios esse final de semana, no sábado e no domingo. Aí chegamos em casa exaustos, né? E aí a conversa foi: quem sabe nós exageramos um pouco, né? Tínhamos que ter resguardado aí um dos turnos, pelo menos, ou um dia, para se conectar e descansar. Mas então acho que é isso. Acho que todos os dias é um processo de recalibrar o casamento, recalibrar, estar presente com o pai o máximo possível. Eu tenho o meu momento às 5:30 da tarde de leitura, onde a Zoe vai lá, pega o livrinho dela, ela vem, dá uma rezinha, e a rezinha mais linda desse mundo, dá uma ré e senta no meu colo pra gente ler junto. Todos os dias é assim. E também ser empresário e saber conduzir uma empresa onde eu preciso dar autonomia para a empresa não depender 100% de mim, porque se ela depender 100% de mim, no momento que eu estou lendo o livrinho ali para minha filha, a empresa, né, não está indo para frente. Ela precisa estar indo para frente sempre, né, movendo. E então é esse movimento, esse jogo constante, e também tem todas as outras facetas da vida, né, que amizades, isso é um equilíbrio de pratos, eu digo assim, né, onde tu tá sempre equilibrando o giro de todos esses pratos para que tu tenha uma vida confortável, de sucesso, mas principalmente bem consigo mesmo, né? E, e acho que para mim, assim, a minha esposa, a gente tem uma caminhada desde o começo de muita parceria, mas muito aprendizado, onde os dois tivemos que constantemente crescer, um puxando o outro, né? Crescer como seres humanos, crescer como consciência, né? Ampliarmos a nossa consciência um ao lado do outro, porque senão é muito fácil cair em brigas, é muito fácil desistir de um relacionamento, desistir de um casamento, é uma decisão fácil. Agora, se manter, né, próspero e um equilíbrio entre amor, paixão, tesão, companheirismo, coleguismo, sei lá, todas as palavras, né, que envolvem esse relacionamento, é algo que precisa ser olhado todos os dias, né? Algumas vezes a gente gosta de vamos ser pais só por essa semana, vamos ser só pais. Não funciona. No final, no fundo, vai cobrar, né? O relacionamento vai cobrar, ou se tu, né? O que tu deixar, o prato que tu deixar de girar ali, vai cair, né? E não pode deixar cair. Diego, estamos quase finalizando então o nosso Inspire, né? Este podcast e este episódio com Diego Alano, um dos sócios, um dos fundadores, um dos inspirados pelo seu tio, The Fools. E volto a dizer, para mim a ideia mais interessante de como ensinar o inglês no Brasil. Alguma mensagem final que brote aí do teu coração? Sim. Essa mensagem é para todos que estão ouvindo, que é: se permita ser um fool. Be a fool. E aí, trazendo também um pouco do porquê do nome, o fool é a carta 0 do tarô, né? Mesmo que com muita honra para o tarô, mas não é algo que a gente não segue tarô, não tem nenhuma, mas ela é a essência ela é o 0 do tarô, que é a jornada, o ponto inicial da jornada das cartas, e ele é o espírito em busca de novas experiências. É um espírito inocente, é um espírito de aprendizado, de querer dar o próximo passo. E esse é o espírito que a gente quer. A gente não quer chamar ninguém de tolo, né? Não quer ofender ninguém. E até dê risada desse nome da FUMS. Assim, é um convite para que todos, né, vamos dar risada sobre o fato de sermos um pouco tolos na vida. Não sabemos tudo. E te convidar a tirar um pouco a máscara do empresário, do engenheiro, do psicólogo, do arquiteto, do o que for que seja, e abraçar o fato de que estamos aprendendo algo novo, no nosso caso idiomas, mas tu está aprendendo algo novo todos os dias, e quando tu está aprendendo algo novo, um idioma, um instrumento musical,
tu se sente um pouco tolo, tocando uma nota errada, falando uma palavra errada. E quando tu olha pro profundo disso, diz, tudo bem errar, tudo bem tocar errado, eu só vou tocar certo tocando errado, eu só vou falar as coisas certas depois que eu falar errado e algumas vezes alguém me corrigir, ou eu entender, compreender que não é assim, que tu vai conseguir falar certo. Então, be a fool, seja um tolo. Be a fool. Be a fool. Diego, muito obrigado, filho. Obrigado de coração. Obrigado a cada um dos que estiveram aqui conosco. E no próximo episódio teremos uma novidade. Opa, adoro novidades. Grande abraço.